Bomba, bomba, bomba. Saiu aqui na imprensa, no portal de notícias Metrópolis, que o ministro Alexandre de Moraes acabou de renunciar à relatoria do caso de Jair Messias Bolsonaro. E essa notícia, gente, tá? Deu uma injeção de ânimo na direita, na oposição, no clã Bolsonaro, na família Bolsonaro e pro próprio Jair Messias Bolsonaro. Eu vou trazer aqui todos os detalhes e destaques dessa notícia que pegou não só Brasília, não só o judiciário, não só a política, mas o Brasil inteiro de surpresa. Por que o ministro Alexandre de Moraes renunciou à relatoria sobre o caso de Jair Messias Bolsonaro? É outra bomba que eu também vou explicar nos mínimos detalhes para todos vocês. Outra notícia urgentíssima que acabou de sair, gente. Agora, neste exato momento, o ministro Alexandre de Moraes acabou de tomar decisão favorável a Jair Messias Bolsonaro. Gente, o que é que está acontecendo? Agora, gente, tá? Neste exato momento, o próprio Alexandre de Moraes acabou de tomar decisão favorável a Jair Messias Bolsonaro. É surreal tudo o que está acontecendo e eu vou trazer essa outra informação também para vocês. E também, gente, tá? Outra notícia que acabou de deixar o Lula desesperado. Gleisi Hoffmann, Lindenberg Faria e Guilherme Boulos acabaram de ser derrotados na justiça. Guilherme Boulos, Lindenberg Faria e Gleisi Hoffmann acabaram de ser derrotados na justiça. E eu vou trazer aqui essa bomba que gerou pânico e desespero dentro do governo Lula, agora também neste exato momento. E também, gente, tá? Lula da Silva entrou em desespero com uma outra notícia bombástica que acabou de ser confirmada aqui agora também na imprensa, gente. A coisa tá feia, a casa definitivamente tá caindo pro Lula e eu vou trazer também essa bomba para todos vocês. E vou trazer aqui, gente, uma notícia bombástica. O ministro Gilmar Mendes acaba de admitir o maior escândalo. O ministro Gilmar Mendes, decano do STF, acabou de admitir o maior escândalo. Que escândalo é esse? Vocês vão ficar de queixo caído. Vocês vão ficar aterrorizados, gente, tá? É uma bomba que acabou de explodir e eu vou explicar também nesse boletim para vocês. Então vocês já entenderam que esse vídeo aqui tem muita informação grave que vocês precisam entender. Por que é que essas decisões foram tomadas? O desespero, por que tudo isso está acontecendo? Tudo tem um porquê, gente, tá? E vocês vão entender porque eu vou explicar o desespero que tá ali naquelas autoridades para terem tomado aqui algumas decisões de última hora. Gente, rapidamente, só não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Deixa eu trazer aqui, gente, tá? O ministro, o decano do STF, Gilmar Mendes, ele concedeu uma entrevista para o Roda Viva. Não é a primeira vez que ele vai lá, só que dessa vez as jornalistas encurralaram, colocaram Gilmar Mendes, ministro do STF, contra a parede. Fizeram ali algumas perguntas que eu acho que o ministro não gostou nada. As perguntas foram feitas, ele estava ali, não podia correr, não podia sair da cadeira e sair correndo, e teve que responder. Mas teve um dado momento que ele deu ali uma justificativa, teve uma fala dele que foi interpretada como ele está aqui criticando o André Mendonça. Veja só, Gilmar Mendes critica André Mendonça e diz que ele está errado porque o relator não participa da delação. O Gilmar Mendes, sobre todo esse escândalo do caso Master, que outro dia ele pediu a soltura, né? Do pai do Vorcaro, prisão domiciliar, pediu soltura do primo do Vorcaro. Nitidamente, de fora, a gente percebe que há um certo desespero por parte do ministro Gilmar Mendes para acabar, para enterrar essa investigação do escândalo Master. E aqui nessa entrevista, ele criticou o ministro André Mendonça, fez duras críticas ao ministro André Mendonça. E o Silvio Navarro, o jornalista Silvio Navarro, acabou de fazer um comentário nas redes sociais dele, e ele disse o seguinte: isso aqui possivelmente pode ser as teses que o Gilmar Mendes vai utilizar no futuro para enterrar
as investigações contra o caso Master. Então, além de criticar o ministro André Mendonça, ele deu aqui, gente, tá? Ele deu a entender de que ele pode sim agir para enterrar as investigações do caso Master. É muito grave isso aqui, mas é extremamente grave. Agora, no momento em que ele disse que, olha, relator não pode participar da delação, isso aqui é uma bomba. Isso aqui, segundo o jornalista Silvio Navarro, que a gente gosta muito, eu sempre trago ele aqui no canal, segundo o Silvio Navarro, pode ser as teses que ele pode trazer ao caso para conseguir enterrar essa investigação do caso Master. Ou seja, ele vai falar, olha, o sicário foi preso, atentou contra a própria vida, né? Teve aí, os vazamentos das conversas íntimas lá da noiva do Vorcaro. Ele pode, sabe, trazer isso à tona para querer anular tudo isso. Gilmar Mendes está extremamente preocupado. Ele está muito preocupado com o andar das investigações. É o ministro André Mendonça que, assim que pegou o caso, desfez uma ordem dada pelo ministro Dias Toffoli, que tinha acabado de sair do caso, na questão do sigilo, né? E depois ele apontou, né, o caso do sicário. Olha, o Mendonça determinou a prisão do sicário, o sicário foi lá e cometeu aquele, né, fez aquilo. E o André Mendonça quebrou o sigilo e as conversas vazaram, conversas íntimas. Ele está preocupado com as conversas íntimas lá da mulher, do Vorcaro. Ou seja, o Silvio Navarro disse que, olha, aqui está explícito o que ele poderá utilizar futuramente para tentar anular, ou seja, enterrar essas investigações ou qualquer possível condenação, né, de pessoas ligadas ao escândalo, de pessoas e autoridades ligadas ao escândalo do caso Master. Para a lisura da informação, está aqui. Gilmar Mendes aponta erro crasso de Mendonça em delação de Vorcaro. Está aqui, saiu na imprensa, né? Além da crítica do Gilmar Mendes, está aqui. Gilmar Mendes aponta erro crasso de Gilmar Mendes em delação de Vorcaro. Aí, gente, tá? A questão da delação, né? Vejam só, ora. Gilmar Mendes, Mendonça cometeu erro crasso ao conduzir delação do Vorcaro que resultou em prisões. Então, o André Mendonça, né, o Gilmar Mendes, disse que o André Mendonça cometeu erro crasso ao conduzir a delação do Vorcaro, que resultou em prisões. Porém, onde que estava esse mesmo decano do STF, Gilmar Mendes, quando o Alexandre de Moraes, que era relator da ação do golpe, que estava lá participando da delação do Mauro Cid? Peraí, parou lá. Nesse caso aqui, das investigações do caso Master, que está indo para cima de autoridades, inclusive ministros da própria Suprema Corte, aqui o Gilmar Mendes, olha, é um erro crasso. Delator não pode participar da delação. Mas aonde que estava esse mesmo Gilmar Mendes, no julgamento lá do suposto golpe, quando o relator Alexandre de Moraes participou da delação do Mauro Cid? Quem não se lembra do Alexandre de Moraes, ministro S, participando da delação? Ministro Moraes participando da delação do Mauro Cid. Onde que estava esse Gilmar Mendes naquela época? Que ficou, caladinho. Então, quando convém, pode. Quando convém, pode. O relator pode participar da delação. Mas quando não convém, não pode. Isso é um erro crasso. É um erro grave. Mendonça não pode participar de delação, não pode. Quem não se lembra disso aqui? Do dia em que o ministro Alexandre de Moraes, muitos juristas interpretaram a fala do ministro Alexandre de Moraes como ameaça. Olha, Mauro Cid, fala tudo, conta tudo, revela tudo. Lembre-se que, pode acontecer coisa. Sua irmã, sua filha pode ir pra cadeia, seu pai pode ir pra cadeia, sua família pode ir pra cadeia. Muitos interpretaram isso aqui como o ministro ameaçando Mauro Cid para falar o que sabia até o que não sabia. Mas naquela época podia, né?
era contra o Bolsonaro, era contra os aliados do Bolsonaro, era contra o pessoal do Rio de Janeiro, do golpe, 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 que nunca aconteceu. Ali podia. É surreal, né, gente? É surreal. E não para por aí, não. Aqui foi um dos principais pontos da entrevista que eu faço questão de trazer para vocês. Gilmar Mendes reclama da Lava Jato e da condução de André Mendonça no caso Master. Aí a jornalista encurralou o Gilmar Mendes, colocou ele contra a parede. A jornalista então pergunta sobre a delação do Mauro Cid, uma das mais absurdas da história. Opinião aqui também da Marina Helena. Nesse caso, Gilmar não vê nenhum excesso, né? No caso do Mauro Cid, não houve excesso nenhum. Mas no caso do Vorcaro, dos aliados do Vorcaro, gente, nem a jornalista deu conta, conseguiu, partiu para cima do Gilmar Mendes e fez a pergunta de milhão. Agora existe uma preocupação com delação, né, com o relator não participar da delação. Por que na época do Mauro Cid não existiu essa preocupação? Não tenho a visão de que aqui tenha havido abusos na investigação. No caso do Mauro Cid, ele não viu abusos. No caso do Mauro Cid, ele não está vendo excessos. Daquele monte de delação, Mauro Cid vai para cadeia, solta Mauro Cid, volta Mauro Cid para cadeia de novo. Mauro Cid foi... A relatoria, né, era do Alexandre de Moraes, e o próprio Alexandre de Moraes participou da delação, mas assim, ele não viu nenhum abuso, não viu nada de errado, não viu nenhum excesso. E agora a justificativa dele, gente, mas é muita cara de pau. Olha, é o seguinte, eu não estava na primeira turma, eu não participei do julgamento, então eu só estava assistindo de fora. O ministro Gilmar Mendes, né, que diz que é um escárnio, tá? Prender para se ter uma delação. Ele já disse isso várias vezes. É um absurdo você prender para conseguir uma delação. Mas no caso do Mauro Cid, ele assistiu tudo de camarote do lado de fora, ficou quietinho, ficou caladinho, tipo assim, ai, cara, eu não participei daquilo. É mais ou menos assim, eu acho que lá por dentro ele pensa assim, cara, na minha visão... Na verdade não, né, gente? Na verdade ele até confessou, não, na verdade ele até disse, não vi abuso nenhum. Então, no caso do Mauro Cid, ele concordou. Agora, no caso do Daniel Vorcaro, dos familiares do Vorcaro, né, da esposa da ex-noiva do Vorcaro, não, aqui tá acontecendo excessos. Aqui tem coisa errada que tá acontecendo. Mas no Mauro Cid, não houve abusos. É surreal, gente, é surreal uma coisa dessa. Tem tanta coisa que a gente gostaria de falar, mas nos tempos de hoje não pode mais, né, gente? Mas é muita cara de pau, gente. É muita cara de pau. Nem treme, né? Nem treme pra falar as coisas. É surreal. Vamos lá, gente. A casa caiu para os aliados do Lula, gente. Gleisi Hoffmann, Lindbergh Faria e Guilherme Boulos, todos lambedores de botas do Lula, acabaram de ser derrotados na justiça. E o desespero tá tomando conta, porque tem uma casa atrás da outra que tá caindo para esses petistas, né? Eles estão começando aí a ligar um alerta. É ano eleitoral, a casa tá caindo muito pro Lula, pros petistas, pros aliados do Lula. Decisões contrárias ao Lula, aos aliados do Lula, eles estão começando a ligar ali um alerta vermelho. A situação está começando a ficar preocupante. Tá aí. Gleisi, Lindbergh e Guilherme Boulos vão ter que apagar post que ligava Flávio ao Comando Vermelho. Ou seja, post do Flávio Bolsonaro que liga o Lula ao Comando Vermelho, ao PCC, não pode. Eles vão lá, entram na justiça para derrubar, não pode. E por que eles podem? Por quê? Eles são melhores do que Flávio Bolsonaro. Tá correta a justiça. O Tribunal Superior Eleitoral determinou a remoção em até 24 horas. Vai ter que tirar do ar em 24 horas. Tá?
Publicações divulgadas por políticos e perfis ligados ao PT que associavam o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro do PL, à Operação Unha e Carne da Polícia Federal e a organizações criminosas do Comando Vermelho. Entre os alvos da decisão estão a deputada Gleice Hoffmann, do PT, o deputado Lindbergh Faria, do PT, o ministro-chefe da Secretaria da Presidência, Guilherme Boulos, do PSOL, tudo esquerdista, né? O deputado federal Rogério Correio, do PT, aquele que divulgou aquela fake news da foto do Bolsonaro ao lado do Daniel Forcaro, que ele foi obrigado pela justiça a retirar o post e ainda foi obrigado a pedir perdão pro Lula, a fazer retratação nas redes sociais. Esses petistas não cansam de passar vergonha. Além de perfis nas redes sociais que reproduzirem o conteúdo. Ou seja, quem estiver reproduzindo esses conteúdos que podem prejudicar de forma covarde e sorrateira o Flávio Bolsonaro, divulgando fake news, não pode, também tem que tirar. A decisão da ministra Estela Aranha, do TSE, foi publicada na última segunda-feira, depois de o Partido Liberal ter aberto uma ação contra os aliados do presidente Lula da Silva, e o TSE deu decisão favorável ao Flávio Bolsonaro. Ao conceder a liminar, Estela Aranha afirmou que as publicações extrapolaram os limites da crítica política e passaram a atribuir ao senador envolvimento com organizações criminosas sem a apresentação de qualquer prova. A publicação as publicações não se restringem à manifestação de opinião ou debate público acerca de posições políticas, mas constrói narrativa, ou seja, constrói mentira que imputa ao pré-candidato envolvimento com organizações criminosas, inclusive o Comando Vermelho, mediante técnica de associação indireta e encadeamento de fatos, ou seja, disseminação das fake news, sem indicação de qualquer dado concreto, investigação formal ou imputação jurídica que o vincule à mencionada operação, ou seja, não existe prova de que o Flávio Bolsonaro tenha ligação com esse tipo de crime. Aí eles vão lá, tentam associar na tentativa desesperada de destruir politicamente o Flávio Bolsonaro, porém temos o TSE que veio para acabar com os planos dos aliados do Lula, gente, tá? TSE acabou com os planos dos aliados do Lula, que tava lá divulgando fake news e ó, pode não, cadê a prova? A prova não tem, né? Então, que vergonha, gente. Mas isso é uma vergonha. E para acabar de completar o quadro de notícia terrível, para os petistas tem essa notícia terrível para o Lula, que em pleno vapor em campanha eleitoral, em plena campanha, veio uma notícia bombástica contra o Lula. Ó. Pesquisa revela piora na avaliação da economia e da segurança no governo Lula, gente. Isso aqui foi um soco no estômago do Lula, gente, tá? Tá aqui. Dados de pesquisa do IPEC divulgada na última segunda-feira revelam que a gestão do presidente Lula do PT enfrenta suas maiores críticas nas áreas de economia e segurança pública. O controle de gastos públicos e o combate à inflação são os principais pontos de insatisfação entre os entrevistados. Ou seja, o poder de compra diminuiu drasticamente, né? A inflação pela hora da morte, o povo chega no supermercado com R$100, não compra quase nada, tão sentido no bolso, por mais que o IBGE, que o Lula diga, olha, inflação está controlada, que o Dário, né, o Dário Duriga lá no Congresso Nacional, na cara do deputado Marcel Varrado, disse que a economia está uma maravilha, que a inflação está controlada. E o deputado esfregou na cara lá do Dario, do ministro aí da Fazenda do Lula, que não tá não, tá? O povo não tá vendo essa maravilha que você tá expondo aí não. Então, a prova tá aqui na pesquisa. O povo realmente tá revoltado com essa inflação, com esse desgoverno Lula. O levantamento mostrou que 51% dos participantes consideram ruim ou péssima a atuação do governo Lula no controle e no corte de gastos públicos. Em relação ao combate à inflação, a reprovação chega a 49%. Já a área de segurança pública apresenta um índice negativo de 47%, de modo a consolidar-se com outro desafio para a administração do Lula. Ou seja, o Lula tem desafio grande para enfrentar. É inflação, é economia, é segurança pública. Gente, o Lula, vocês acham que o Lula está preocupado em combater, para
com a segurança pública, em combater o crime organizado. Vocês acham que se o Lula tivesse preocupado em combater o crime organizado, ele teria tirado agora do orçamento da defesa 4,3 bilhões? Vocês acham que o Lula tivesse preocupado com a segurança, com o combate ao crime organizado? Você acha que o Lula teria tirado, dentro desses 4,3, 1,3 bilhão do Exército Brasileiro, que protege ali as fronteiras do Brasil? Lula está se lixando para a segurança pública no Brasil. Lula está se lixando ao combate ao crime organizado. Prova, gente. Basta dar um Google que vocês vão ver, porque eu já estou trazendo essas informações já há vários dias. Porque aqui nesse canal, um cidadão bem informado jamais será escravizado. Esse é o lema aqui do nosso canal. Vamos lá, gente. Deixa eu falar aqui rapidinho, porque saiu notícia positiva para o Bolsonaro. Alexandre de Moraes deu um parecer favorável ao Bolsonaro, ó. Moraes autoriza a defesa de Bolsonaro a acompanhar depoimento sobre arma. Vocês sabem que Bolsonaro vai prestar esclarecimento para a polícia sobre a questão da arma. E a defesa do Bolsonaro pediu para que os advogados acompanhassem ele durante ali os questionamentos. E o Moraes deu parecer favorável, autorizou. Eu estou chocada. Em outros tempos, eu acho que o Moraes teria dito não. Mas com todo esse turbilhão de coisas acontecendo aí contra o ministro Alexandre de Moraes, eu acho que ele não está tendo nem cabeça nem para analisar, para parar para analisar isso aqui, né? Porque é tanto, principalmente problemas relacionados à ação que ele está respondendo na justiça americana, né? Na justiça da Flórida, lá com o advogado Trump. Imagina vocês, gente, tá? Serem acionados na justiça pelo um dos homens mais poderosos do mundo, Donald Trump. Vocês acham que o ministro Moraes está empenhado em isso aqui? É o de menos para o Moraes agora, gente. Moraes deve estar desesperado com essa investigação, com a justiça partindo para cima dele no caso da Rumble e da Trump Media lá no Brasil. Está sendo julgado à revelia. Parece que ele vai ser julgado à revelia e pode dar aí uma multa gigantesca para o Moraes, viu? E agora, para finalizar, ministro Gilmar Mendes admite que o maior escândalo judicial do mundo. Lava Jato se transformou no maior escândalo judicial do mundo, diz Gilmar Mendes. Gilmar Mendes admite que o maior escândalo do mundo aconteceu aqui no Brasil. E eu vou até mais longe ainda, gente, tá? Eu acho que esse escândalo do caso Master tem tudo para tirar o posto da Lava Jato, viu? Porque aqui são muitos bilhões e muitas autoridades. O ministro Gilmar Mendes, decano do STF, voltou a fazer um paralelo, né, entre a Operação Lava Jato e as investigações do Banco Master nessa segunda. Ele disse ter feito advertências sobre a Lava Jato antes da Corte declarar nulidade dos atos, né, da 13ª Vara Federal de Curitiba. Segundo ele, a Operação Spoofing, que revelou troca de mensagem entre procurador da Força Tarefa entre o juiz Sérgio Moro, mostrou que a maior operação de combate à corrupção do mundo se transformou no maior escândalo. Para ele, foi o maior escândalo judicial do mundo. O envolvimento. Para ele, o envolvimento do Deltan Dallagnol e do juiz Sérgio Moro, né, o procurador, e do juiz, para ele aquilo ali foi o maior escândalo da Lava Jato. E será que ele está acompanhando esse novo escândalo aí do caso Master? Eu acho que daqui a alguns meses ele vai, sei lá, já pode admitir que o maior escândalo do mundo pode ser o escândalo do caso Master. Por quê? Talvez pode acontecer de algum ministro do STF, possivelmente a depender das investigações. Eu já vi jurista dizendo que esse escândalo do caso Master, a depender das investigações, pode resultar em prisão até de ministro da Suprema Corte. A depender das investigações. E aí, gente? Eu penso o seguinte, se chegar algum momento dessas investigações e se realmente acontecer de um ministro da Suprema Corte ter prisão decretada por envolvimento no escândalo do caso Master, aí eu acho que aí esse escândalo extrapola o da Lava Jato, né? Porque pensem, um ministro de uma Suprema Corte preso, envolvido em escândalo de corrupção. Bom,
Vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Vejam só que a manchete aqui que tá aqui no Twitter. Desistiu. Moraes renuncia à relatoria do caso de Bolsonaro e envia a Mendonça. Surpresa, gente, foi geral. E o doutor Couto, advogado, culto, inteligentíssimo, doutor Couto, vai explicar os detalhes dessa nova decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Será que essa decisão tem alguma coisa a ver com essa ação na justiça que o Alexandre de Moraes está sofrendo lá nos Estados Unidos, né? Da Trump Media, da Rumble, do advogado de Donald Trump, da justiça americana. Eles estão sabendo que a justiça americana está partindo para cima do ministro Alexandre de Moraes, né? Vai julgar lá a revelia, pode vir uma condenação estratosférica, pode mexer no fundo no bolso do Alexandre de Moraes. Será que esse é um dos motivos o ministro Alexandre de Moraes está recuando, né? Inclusive renunciando aqui até relatoria sobre o caso do filme do Bolsonaro? Assistam esse vídeo, gente, mas assistam até o finalzinho para vocês entenderem que o desespero tá batendo na porta. A ponto de ter tomado essa decisão, ele vai explicar essa matéria do portal de notícias Metrópolis, dessa nova decisão do Moraes. Vejam só. Atenção, e Moraes desiste de relatar o caso do Dark Horse, do filme de Bolsonaro. Desiste de relatar o caso aí dos áudios do Vocário e do Flávio. O que será que está mudando? O que será que muda? Hein, Francisco? Dá já um cafezinho com o Francisco. O que será que muda? Olha aqui, matéria da Manuela Alcântara, do portal Metrópolis, Dark Horse. Dark Horse. Moraes envia pedido contra... Dark Horse. Moraes envia pedido contra Jair e Flávio a outro relator. Pedido de investigação apresentado por Lindbergh Farinha envolve Jair Bolsonaro, Flávio e Eduardo no caso do filme Dark Horse. Esse pedido Lindbergh Farinha fez para Moraes. Moraes falou: eu estou muito complicado. Não quero isso mais não. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou o envio à presidência da Corte dessa notícia crime apresentada por Lindbergh Farinha, que pede investigação contra Bolsonaro, contra Flávio, contra Eduardo, por supostas irregularidades relacionadas ao financiamento do filme Dark Horse. Está em setembro, hein? Cinemas lotados. A decisão foi assinada pelo ministro da tarde desta segunda-feira, 22 de junho, após a Procuradoria-Geral da República, até o Bonetti está tirando dele da reta, afirmar que os fatos narrados por Lindbergh já são objeto de investigação que tramita no STF sob a relatoria de André Mendonça. Em parecer, o Procurador-Geral da República, Paulo Bonetti, sustentou que o episódio relacionado ao financiamento do filme Dark Horse já é analisado em outro procedimento supremo. Por quem? Por Mendonça. É claro que o Bonetti não fez isso não chegou ainda a fase. Vai chegar lá, mas ainda não chegou o tempo que Paulo Bonetti, por sobrevivência, vai discordar de Moraes. Aqui não, aqui ele ainda está os dois estão com medo de alguma coisa. Aí conversaram, arranjaram isso aí, né? O pedido de Lindbergh é para que Bolsonaro e Flávio sejam incluídos no inquérito que investiga a suposta coação contra autoridades brasileiras, que condenou agora Eduardo a 4 anos e 2 meses de prisão, né? E que resultou na condenação do ex-deputado federal Eduardo. Segundo o parlamentar, indícios de que recursos inicialmente negociados para... Gente, Lindbergh Farinha, que é do partido Jacques Wagner, que é o Jacques Jacques Wagner está tudo aí a demonstrar, segundo a PF, que o Jacques Wagner vendeu o próprio mandato, colocou o mandato à disposição dos interesses do Banco Master e do Lindbergh Farinha querendo... O Xandão Bonetti falou: leve esse negócio para lá. Eu já vou ser condenado à revelia nos Estados Unidos, e já vem outra, né? E outra. Aí não dá. Deve ter pensado o doutor Moraes deve ter falado: não, já é demais, não é? Já é demais. É isso aí, gente. Doutor Couto, né, mencionou lá, né, a ação que o Alexandre de Moraes está sofrendo a revelia nos Estados Unidos, que pode ser condenado. Inclusive, alguns juristas dizem que ele pode pagar uma multa gigantesca, ou seja, Donald Trump e a Rumble pode mexer no bolso do ministro Alexandre de Moraes. Será, gente, que esse é um dos motivos pelos quais o ministro Alexandre de Moraes, segundo o jornalista do portal de notícias Metrópolis, renunciou a essa relatoria? É tipo Alexandre de Moraes: gente, eu já tô com problema demais, nossa Deus, tá? Não quero mais problema, deixa
esse caso Dark Horse do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, lá com o André Mendonça, porque o próprio Paulo Gonet já tá aí, né, deu um parecer de que, olha, isso aqui Lindbergh faria, sempre o Lindbergh faria, né, gente? Lindbergh faria. É aquele jogador que tá lá no escanteio, sempre jogando lá pra área, né? Uma hora vai que o ministro chuta pro gol, só que dessa vez o ministro não quis chutar pro gol, o ministro não quer saber de jogo, o ministro Moraes não quer saber de nada. Parece que essa ação lá dos Estados Unidos contra o Moraes está mexendo aí com a cabeça do Moraes. O Moraes não quer saber de relatoria de caso de Dark Horse, que pede investigação, né, pede investigação contra o Bolsonaro, contra o Flávio. Não quer, gente. O Alexandre de Moraes não quer saber e basicamente está dizendo o seguinte: deixa quietinho com o André Mendonça. André Mendonça já está investigando, já está lá no caminho. O que será que está acontecendo com o ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Segundo aqui a matéria, inclusive vou até colocar para a lisura aqui da informação, você sabe que eu gosto de colocar aqui a matéria para trazer a confirmação aqui para vocês. Dark Horse, Moraes envia pedido contra Jair e Flávio a outro relator, ou seja, parece que ele quer que continue lá com o André Mendonça mesmo, gente. Isso aqui foi matéria publicada pelo portal de notícias Metrópolis. Não vou ler porque o Dr. Couto já leu e explicou para vocês nos mínimos detalhes. O que será que está acontecendo com o ministro Moraes? Isso tudo é medo? Será que é medo de alguma coisa? Desespero? Preocupação? Já tem muito problema para a cabeça, né? Lá na Justiça dos Estados Unidos, não quer pegar mais. O que vocês acham, gente? Por que vocês acham que o ministro Moraes, né? Porque em outros tempos o Moraes era o primeiro a pular e tudo caía nas mãos do Moraes. Agora as coisas estão indo pro Moraes, ele não quer. Gente do céu, o mundo não gira, o mundo capota. O que é que tá acontecendo, gente? E coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Por que é que vocês acham que o ministro Moraes não fez questão, não quis relatar aí esse caso do Bolsonaro e do Flávio sobre o filme Dark Horse? Será que é porque tem o Vorcaro envolvido em toda essa questão? E alguns meses atrás saiu muita coisa envolvendo Moraes e Vorcaro. Sabe-se lá, né, que vai investigar uma coisa e acha outra. Bom, gente, teoria aqui da cabeça da Fabiana Cardoso. São coisas, né? Pensamentos soltos.